Oi, gente, tudo bem? Então, hoje vou falar sobre por que eu escolhi o Brasil. Porque eu veio aqui 11 anos atrás e o que foi exatamente. Eu acho que isso é um assunto, antes de falar qualquer coisa sobre os estrangeiros árabes que vêm para o Brasil e o que acontece com as pessoas aqui no Brasil e os problemas que acontecem entre egípcios que estão morando no Egito e pessoas aqui no Brasil comunicam com eles, etc. Eu quero falar sobre minha experiência um pouco com vocês. Então, 11 anos atrás, vamos falar sobre um pouquinho antes disso. Falando sobre meus pais rápido, meu pai, quando eu nasci, ele estava na Itália. E ele casou, depois de alguns meses ele foi para a Itália. Depois disso ficou quase um ano, então ele não viu meu tempo de nascimento, ele não estava presente e voltou depois de alguns meses. E meu pai teve chance para todos nós como família morar na Itália. Eu vivi sempre meu pai falando sobre a Itália, como é bonito, Europa em si, fora do Egito, viajando fora do Egito, como é bonito, as diferenças, a liberdade, o jeito mais flexível para viver e morar. Então, isso criou dentro de mim um jeito assim, um sentimento que fora eu vou sentir melhor. Esse é o primeiro ponto. E sempre eu vejo, se eu morava na Itália, não no Egito, as minhas condições podiam ser melhor. Então começou com a vivência, com essa ideia que quando eu vou ter possibilidade de sair, eu vou ganhar uma vida melhor. Então, só falando 11 anos atrás o que aconteceu, eu trabalhava muito bem no Egito, eu tive sucesso no meu trabalho, mas eu trabalhava muito e não tem lugar para sair. Eu não tive, assim, vida social, além do trabalho. Então, eu tive sorte no Egito porque a condição de trabalhar bem e ganhar bem no Egito não é para muita gente, não. Então, eu tive sorte com isso. Mas eu olhava sempre para a parte de viver. Não importava para mim ganhando bem, mas não conseguia viver bem. Então, eu vim aqui, era no final de 2008. Nessa época, eu comecei a ganhar bem dinheiro, eu conseguia reservar um dinheiro, grana para viajar. E eu, no final, assim, da época de 2008, teve crise mundial. Aquele problema com os Estados Unidos, etc. E nessa época, o Brasil era terceiro país de economia forte. Então, eu decidi pensar sobre o Brasil. Tive outros fatores também que eu escolhi o Brasil. Quais são? Primeiro, o Brasil ela tem clima parecido com o Egito. Calor, muitos lugares são calor, fácil para criar amizade, as pessoas aqui super legal. Então, um ambiente saudável para eu consigo viver, consigo sair. A parte que mais que me preocupava na minha vida era um lugar para sair com liberdade. Então,
eu vi que o Brasil tem todas essas condições. Eu venho aqui como visita normal e eu comecei a conhecer as pessoas nos bares e tive um cara, pela sorte, que ele trabalha no mesmo ramo que eu faço. E começamos a trabalhar junto. Eu trabalhei como freelance. Então começou desse jeito. Como eu venho como visitante, eu tive um tempo só, que 3 meses, e depois podia renovar mais 3 meses, mas depois disso tem que voltar para o Brasil. Eu tive várias chances que muitas pessoas, muitas meninas falaram para mim que pode me ajudar como um papel de casamento, etc. Mas eu achei que essa ideia não era uma ideia válida para mim, na minha condição. Porque eu vim para cá não é para ser amarrado. E não veio aqui procurando loucamente para acertar minhas coisas. Então, eu decidi esperando e eu tive certeza, assim, dentro de mim, que as coisas vai dar certo. Depois de um tempo, foi sorte, muito sorte, que eu consegui anistia. Tive muita gente da Peru naquela época, na época do governo do Lula, e ele estava querendo regular eles aqui no país. Então eles abriam anistia. Eu consegui entrar nessa parte. De verdade eu podia renovar, mas eu parei, não quis renovar para como fosse, eu não tive documentos válidos. E eu fiquei quase 2 semanas só sem documentação válida. E consegui anistia. Então era a melhor sorte que eu tive, que não preciso procurar outras condições que não é agradável. E para minha vida, começo de uma vida fazendo esses tipos de coisas, eu acho que quebra a gente. Mesmo resolvido naquela hora, mas você olha para trás assim, nossa, mas eu precisava fazer documentação de casamento para ficar no país. Eu acho que ninguém consegue viver com um sentimento bom se fazia isso, no meu ponto de vista, né? Pode ser que estou errado, mas no meu ponto de vista. Então, isso foi o meu começo aqui no Brasil. Eu não falava nada em português, nada. Eu não fui na escola. Então, eu vivi dia a dia aprendendo. Eu acho que por causa dessa ideia minha de vir aqui e morar e viver no Brasil, eu tive chance de começar a aprender certas coisas e conhecer e acrescentar meus conhecimentos com a cultura brasileira. Que muita gente árabe pode vir aqui e não dá oportunidade para si mesmo para esse tipo de crescimento. Então, eu pensei assim comigo, como eu estou saindo de um país, então tem uma coisa errada ou um problema comigo mesmo, por causa disso estou saindo do meu país. Qual é o problema? Não estou vivendo com liberdade, por exemplo, no meu caso. Então, isso significa o quê? Que tem um buraco na minha cultura que eu preciso resolver comigo mesmo, procurando outra cultura. Nesse caso, cultura brasileira. Então, eu venho como estudante de aprender nova cultura. Eu não vejo igual muita gente árabe pondo, ele tá colocando a cultura dele no meio do redor das pessoas que ele está conhecendo, se achando que a cultura dele é o melhor do mundo. Eu acho que esse é um grande erro que pode ser árabe faz, e por causa disso cria um tipo de
desconforto, que não fica bem confortável, as pessoas do redor não ficam muito confortáveis com isso. Então, eu acho que com isso eu consegui passar pelas certas fases aqui no Brasil e sempre aprendendo até esse momento e com certeza futuramente também, tá bom? Então, esse vídeo foi só para explicar a minha condição, como eu penso, como eu vejo certo tipo de gente que sai de um país para outro, nesse caso, a minha experiência, para eu começar nos próximos vídeos falando sobre algumas dificuldades e por que egípcio ou outro árabe quer sair do país. Vou ser bem transparente, vou apresentar as condições boas, condições podem ser erradas, e vocês vão analisar isso e quem sabe por causa desses vídeos eu consigo ajudar alguém, tá bom? Um abraço a todos, se inscreve nesse canal, vou fazer outros vídeos explicando parte a parte, e se alguém precisa de alguma coisa específica ou tem algum tipo de pergunta, fica à vontade e com certeza eu vou responder e quem sabe vou ajudar. Tchau, tchau, gente.